Graça e paz. Bom dia a todos vocês. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje a nossa lição número 6. Nós vamos falar a respeito das bênçãos do pai no papel do líder. Esta lição é muito importante porque nós estamos vivendo tempos em que as lideranças estão sendo questionadas em todos os níveis. Algumas lideranças estão se omitindo, outras estão querendo se sobrepor à própria liderança, assumindo um status aí de ditadores que não tem nada a ver com liderança. E quando nós falamos da liderança dentro da família, e mais especificamente do pai como líder, nós nos referimos a pelo menos dois princípios. Os princípios que são os princípios bíblicos, aqueles que nós encontramos os referenciais na palavra de Deus, e também aqueles que são exercidos no contexto da família, mas no que diz respeito aos relacionamentos de modo emocional, psicológico, também nesse sentido. Então, eu te convido a vir comigo nessa lição e nós vamos então caminhar pelos textos bíblicos e ver o que a palavra de Deus nos fala a respeito da liderança do pai. Vamos lá? O texto áureo da nossa lição, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Naturalmente que Paulo está falando isso para a igreja como uma espécie ali de pai espiritual para aqueles irmãos, mas isso também pode ser um valor mais ou menos universal. Nós precisamos ter a autoridade de dizer para as outras pessoas que elas precisam ser imitadores da nossa conduta, da seriedade como nós levamos as coisas, dos nossos traços de liderança, enfim. E Paulo, com toda a autoridade, ele dizia para os irmãos: olhem o que eu estou fazendo, imitem o que eu estou fazendo, porque eu estou imitando a Cristo. No que diz respeito à liderança, numa casa, por exemplo, nós poderíamos trazer isso para o contexto e uma grande responsabilidade os pais poderem dizer então para os filhos, né? Filhos, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Naturalmente que são considerações que trazem grandes reflexões, uma responsabilidade muito grande, mas é exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo. Esse tipo de liderança pode ser ou deve ser verificado, constatado, no que diz respeito a líderes nas igrejas, mas também na liderança dentro do lar, porque este vínculo vem praticamente da mesma ênfase, vem da mesma origem, da mesma essência, não é? Os textos bíblicos inspirativos: Lucas, capítulo 15, verso 31, 1 Crônicas 29, 1 e 1 Samuel 8, de 1 a 3. Eu quero ler aqui com vocês esses textos porque eles são importantes. Em Lucas, capítulo 15, verso 31, nós lemos: Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu, fazendo referência àquela parábola do filho pródigo. Quando o filho mais novo que foi embora volta, o outro filho que ficou não recebe muito bem essa acolhida do pai, e ele então se revolta. Vocês conhecem a história, ele não quer entrar na festa, e ele dá lá os seus argumentos, e o pai então responde: você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Depois, Efésios capítulo 6, verso 4. Este não está no slide, mas faz parte aqui. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O apóstolo Paulo também dando instruções aos pais na maneira como criar os seus filhos e dizendo aí, né, que a disciplina ela nada tem a ver com irritar os filhos,
A disciplina, quando é bem aplicada, ela também é bem recebida e assimilada. 1 Crônicas 29, 1. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Meu filho Salomão, e só ele, foi quem Deus escolheu. Mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor Deus. Nesta passagem, Davi recebeu do Senhor as instruções para a construção de um templo para Deus. Mas Deus adiantou para Davi que, embora ele tivesse recebido as instruções, o planejamento, a planta, não seria ele que iria construir, mas sim o seu filho, porque Deus disse que as mãos de Davi estavam sujas de sangue. E agora ele está perante a congregação, comunicando que o seu sucessor, o seu filho, então Salomão, é que iria construir este palácio, esse templo para Deus. Mas ele está aqui também, de certa forma, assumindo uma responsabilidade que talvez tem aqui um certo exagero, né? Ele diz: meu filho Salomão, e só ele foi quem Deus escolheu, mas ele é jovem e inexperiente. Ou seja, Davi, embora não fosse o construtor, com certeza iria acompanhar de perto esta obra para que tudo saísse a contento. E depois, 1 Samuel capítulo 8, de 1 a 3, quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Infelizmente aí, né, o grande Samuel, um dos grandes líderes que Israel teve, aquele que foi o responsável pela transição da teocracia para a monarquia de Israel, infelizmente os seus filhos, quando adultos, não respeitaram os ensinamentos do pai e foram então gananciosos, aceitavam suborno, certamente não seguiram o exemplo do pai e por conta disso envergonharam o seu pai. Então esses 4 textos nos informam muito a respeito do relacionamento da liderança do pai para com os seus filhos. E é nisso que está baseado a nossa lição de hoje. Na introdução, o autor vai dizer que as crianças vão, pela observação, repetir padrões, palavras e conceitos. Isso é uma tarefa extremamente árdua para os pais. Por quê? Porque ensinar o que é correto é muito difícil. E aquilo que é ruim, aquilo que é errado, a impressão que se tem é que as crianças já nascem com esse programa instalado. Então, a tarefa de corrigir os erros e ensinar aquilo que é certo é uma tarefa muito difícil. Mas nós sabemos, a palavra ensina e também a ciência já comprovou que as crianças vão, pela observação, repetir padrões, palavras e conceitos. Mas nem tudo que as crianças reproduzem ou que elas se tornam depois que são adultas são exatamente padrões observados e repetidos que aprenderam com os pais. Alguns comportamentos inadequados eles aprendem com as pessoas de fora, com amigos, com influenciadores. Nós acabamos de ler o texto aqui, né, de Samuel, que teve uma vida perfeita na presença de Deus, mas os seus filhos decidiram, né, quando adultos, não seguir o exemplo do pai. Mas a criança, em seu desenvolvimento, principalmente nos primeiros anos, recebe influências diretamente dos pais, do pai e da mãe. E aí fica aí um ponto de reflexão. Por quê? Porque muitos pais, eles querem educar na base do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo
11, verso 1 e também Efésios capítulo 6, verso 4, nós vamos ver instruções a respeito disso. Paulo, então, entra neste contexto da criação dos filhos, da relação que se estabelece na liderança do pai em uma casa, e ele vai, então, trazer essas informações para o contexto da liderança dos pais, principalmente, para com os filhos. A liderança paterna e a liderança materna devem exercer uma influência muito forte na formação do caráter dos filhos. E aí cabe uma explicação, um parênteses muito importante: os seus filhos vão aprender muito mais com aquilo que vocês fazem do que com aquilo que vocês dizem. E eles vão perceber nitidamente quando o seu discurso não for acompanhado de ações. Quando você disser uma coisa e fizer outra, na verdade eles vão perceber. Então, dá o exemplo, seja o exemplo em tudo. Se você quer imprimir um caráter cristão, bíblico, baseado nos princípios e nos valores do reino de Deus, não somente instrua, mas dê o exemplo. Faça como exatamente você está dizendo. Os objetivos da nossa lição, ele coloca aqui sempre 3, né? E para essa lição, primeiramente, conhecer o papel do pai como líder, o seu legado de ensino e orientação. Depois, perceber a importância do Dia dos Pais como data comemorativa, refletindo uma amizade cultivada. E aqui também vai um parênteses: como nós não estamos seguindo a mesma cronologia das datas da lição com as datas do nosso calendário, porque nós estamos um pouco atrasados, essa lição cairia exatamente no Dia dos Pais, por isso essa referência. Mas nós sabemos que a referência com relação aos pais, ela na verdade deve ser uma referência para todos os dias do ano. E aqui também nós nos lembramos que nós tivemos nesse ano, por parte da mídia, né, uma certa empresa resolveu fazer a sua propaganda e trazer como ícone, como símbolo de paternidade, uma pessoa que nem é pai, uma pessoa que na verdade nem é do sexo masculino, para trazer aí então uma certa desorientação com relação à estrutura familiar tradicional. Você já deve ter ouvido isso. Existem também alguns esforços por parte de alguns pseudoeducadores no sentido de eliminar, né, na verdade, essa comemoração do Dia dos Pais e do Dia das Mães. Dizem eles que seria por conta das crianças que não têm pais ou que não conhecem os pais, enfim, mas na verdade nós sabemos que o que está por trás disso é um esforço concentrado de desconstrução da família tradicional, como a palavra de Deus apresenta. E também um outro objetivo dessa lição é praticar ser pai. Que incalculável bênção! Você viveu ou vive esta realidade? Então, só para nós acompanharmos aí os objetivos dessa lição. Primeiro ponto: privilégio de exercer liderança. É impossível ser pai na plenitude da palavra sem exercer liderança. Algumas pessoas vão tentar fazer isso, mas realmente não vão conseguir. E essa liderança pode ser positiva e pode também ser negativa. Pode ser liderança natural ou pode ser uma liderança imposta, assim como em qualquer outro segmento da sociedade. Então, liderança está muito vinculada a essas coisas. Qualquer nível de liderança pode ser exercido dentro de um contexto positivo ou negativo, pode ser uma liderança natural, pode ser uma liderança imposta. Quando nós lemos em Lucas capítulo 15, verso 29, referindo-se novamente, né, à parábola do filho pródigo, diz assim: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar
com os meus amigos. Quando nós olhamos para essa parábola, nós vemos então que existia uma tensão relacional dentro dessa família em relação ao pai e os dois filhos. Todos eles tinham problemas de relacionamento. Na verdade, aquele filho que foi, ele não tinha muita consideração pelo pai, porque pediu a parte da sua herança com o pai ainda vivo. E foi e gastou aquilo tudo sem dar o devido valor. Então, nós podemos aí, talvez, inferir que o pai não teve muito êxito em explicar desde criança para o filho o valor das coisas. Também existe uma tensão relacional por conta do filho que ficou. Ele é tido como exemplo enquanto ele não está falando nada. Mas assim que o filho volta, ele se revolta, né? Trazendo aí então este versículo, quando ele vê que o filho gastou toda a herança e o seu irmão volta e o pai o recebe e faz festa, ele fica então revoltado e diz essas palavras, e essas palavras mostram então que havia uma dificuldade muito grande no relacionamento dele com o seu pai. Ele, na verdade, não se sentia filho, ele trabalhava como se fosse um escravo. Palavras dele aqui: nunca desobedeci nenhuma das tuas ordens. E ele reclama aqui então que nunca recebeu do pai um cabrito para festejar com os seus amigos. Novamente, podemos inferir aqui que o pai não teve muito sucesso na comunicação deste filho que ficou e mostrar para ele que, na verdade, todas as coisas que estavam ali pertenciam também a ele, porque não era assim que ele pensava. Então percebam que existia essa tensão relacional e isso partia de todos os lados, do filho mais velho para com o seu irmão e para com seu pai, do filho mais novo que deixou o seu irmão sozinho cuidando das coisas do pai e não respeitou também a posição do pai, e do pai porque não soube comunicar de maneira correta os valores que uma família traz, que não são, obviamente, somente valores materiais, como é o caso da herança, por exemplo. Então, quando nós falamos que exercer liderança dentro de um lar é um privilégio, nós estamos nos referindo, na verdade, naquilo que Deus colocou sobre a vida dos homens e das mulheres que são pais e que são mães. Quando existe um respeito mútuo, quando existem relacionamentos saudáveis, quando existe temor a Deus, quando existe uma apresentação precoce, logo nos primeiros anos de vida, das coisas de Deus, dos valores do reino de Deus, quando existe acessibilidade por parte dos pais para uma conversa, para momentos de distração. Então, tudo isso vai construindo na mente da criança um relacionamento saudável e ela sabe que pode recorrer aos pais sempre que tiver alguma dúvida, sempre que estiver passando por problema. Ela pode recorrer aos pais sempre que estiver temeroso, sempre que tiver que tomar uma decisão importante, porque este canal está aberto, este relacionamento existe e isto cria um ambiente de segurança para a criança e ela passa então a ver o pai como um grande líder, uma pessoa que pode ser admirada e que este filho tem então esse canal aberto para recorrer ao pai sempre que precisar de alguma orientação, sempre que estiver passando por algum problema. O que acontece é que os pais têm uma dificuldade muito grande de comunicar-se com os filhos, e isso vai sendo construído através dos anos, esse abismo de geração. Uma das razões é porque neste tempo que nós estamos vivendo, a tecnologia evolui muito rápido, então os filhos eles estão imersos nesse mundo tecnológico e ali eles fazem os seus relacionamentos, ali eles se divertem, ali eles procuram, né, a sua diversão, enfim, e os pais estão fora deste mundo porque não dominam este mundo, e aí fica difícil a comunicação dos pais com os filhos. Esta é apenas uma das razões, obviamente, e aí então esse distanciamento acontece e os filhos vão aprendendo coisas com outras pessoas e não com os pais.
tirando as suas dúvidas, muitas vezes de maneira errada, com outras fontes e não com os pais, vão atrás dos influenciadores digitais e não com os pais, e aí então, quando se percebe, a distância já é tão grande que não há mais como construir uma ponte neste abismo de gerações. Então, você que ainda tem tempo, você que ainda tem o seu filho que te ouve, que te admira, que te obedece, construa esse relacionamento todos os dias, né? Abrace seu filho, ande com ele, estabeleça relacionamento, passeie, brinque com ele, converse com ele, se interesse pelas coisas dele. Não perca o seu filho para mais ninguém. E ele então dará como retorno, né, uma grande observação ao seu respeito, vai aceitar a sua liderança e vai então crescer de maneira saudável dentro desse contexto. Na aplicação, o autor coloca assim: pai, como você tem exercido a sua liderança? Em Lucas 15:31, a resposta do pai àquela indagação do filho é: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. O pai esperava que o filho soubesse disso, mas a declaração que o filho faz mostra claramente que ele não tinha consciência disso, ou estava com seu coração tão amargurado pela inveja do irmão que não conseguia enxergar que todas as coisas que estavam ali pertenciam também a ele. O legado de um pai a seus filhos vem pelo testemunho, pela amizade, pela sinceridade e amor vivido ao longo dos anos. E isto é uma coisa que se conquista e não tem preço que pague. Então, nesse primeiro ponto, nós vimos que é um privilégio exercer essa autoridade, essa liderança no que diz respeito ao contexto familiar, mas ao mesmo tempo não é algo fácil, é algo que se constrói com um preço muito grande todos os dias. É preciso que os homens, principalmente, venham remir o tempo, dedicar tempo, atenção à criação dos filhos, e nessa vida corrida de hoje, muitas distrações, muito cansaço, a vida começa a engolir as pessoas, cada um segue o seu rumo, cada um fica dentro do seu mundo, e várias casas dentro de uma mesma casa, sem diálogo, sem relacionamento. Isto é muito ruim e nós precisamos nos atentar para isso. No segundo ponto, ele vai dizer a respeito do ministério e família, comparando ali as duas lideranças importantes, e isto mais no que diz respeito aos líderes, aos pastores. Um grande desafio na vida dos pastores e pastoras é ter um equilíbrio entre a liderança que exerce no ministério e a liderança no lar. E o autor pontua aqui que é muito comum haver um desequilíbrio entre essas duas áreas. Você, com certeza, já deve ter ouvido falar da síndrome do filho do pastor. É algo assim muito notado, perceptível. A impressão que se tem é que em muitos casos o pastor, o filho do pastor, é aquele que dá mais trabalho. E existem algumas razões para que isso aconteça. Todas as pessoas estão olhando para ele, porque imaginam, tem esse paradigma de que o filho do pastor tem que ser a criança perfeita, a criança que não faz nada de errado, a criança que nem brinca, a criança que fica sentadinha, bonitinha na igreja, enfim, uma criança que não existe. E por conta dessa pressão, dessa cobrança, aqueles olhares todos em relação aos filhos, muitos deles se rebelam e querem então mostrar quem realmente são, e muitas vezes extrapolam o que diz respeito a comportamentos, enfim. Muitas vezes o que acontece também é que, por conta de ser líder na igreja, o pai, o pastor ou a pastora querem que o seu filho seja também
um exemplo para as outras crianças. E começa então a exigir dos seus filhos muito mais do que eles podem dar conta. E aí então essa pressão pode ser demasiada e pode trazer muitos transtornos. Em 1 Samuel capítulo 8, verso 5, tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. O autor pontua aqui que a, a falta de, de educação e o não respeitar a liderança de Samuel por parte dos seus filhos foi como que um gatilho para que os líderes de Israel naquele tempo começassem a perguntar a Deus e pedir a Deus que eles fossem governados por reis como eram as outras nações. Vejam, a liderança até então era por juízes, e Samuel então foi o último, mas eles olhavam a liderança de Samuel e viam uma liderança muito boa, muito bem executada. Mas quando olhavam para os filhos de Samuel, eles percebiam que não haveria continuidade, porque os filhos de Samuel, eles eram filhos maus, não andaram nos caminhos do pai, eram gananciosos, aceitavam suborno, perverteram a justiça, enfim, mais ou menos igual aos filhos de Eli. Lembram dos filhos de Eli, que também não seguiram os caminhos do pai? Então, provavelmente Eli e provavelmente Samuel falharam na educação dos seus filhos, porque alguns filhos eles escolhem caminhos um pouco diferentes daquilo que os pais escolheram. Mas o que nós percebemos aqui é que eles não somente escolheram caminhos diferentes, como escolheram caminhos contrários, absolutamente contrários e inaceitáveis diante daquilo que eles estavam vivendo. Então, os filhos de Eli eram terríveis, eles afrontavam a Deus e confrontavam o pai, e também os filhos de Samuel fizeram a mesma coisa. De maneira que, trazendo aqui esses dois exemplos bíblicos, foi muito difícil para esses líderes espirituais educarem os seus filhos, na verdade, nos caminhos de Deus, respeitarem, né, a autoridade do pai e, de certa forma, darem continuidade ao ministério que eles estavam exercendo, porque assim se fazia naquele tempo. Hoje, embora alguns grupos ainda queiram, mas a função pastoral não é uma dinastia, né? Não passa de pai para filho. Hoje nós entendemos pela palavra de Deus que o Senhor escolhe, chama, capacita, vocaciona os pastores, e não necessariamente os filhos dos pastores serão também pastores. Não é isso que acontece. Eles podem ter outros caminhos, mas uma coisa é certa: eles precisam respeitar a liderança dos pais, tanto a liderança em casa como pais, como a liderança eclesiástica exercida na igreja. Então, essa relação, essa dinâmica ministério e família, muitas vezes é complicada, é cheio de contratempos, por conta de que muitas vezes os pastores não sabem administrar dois tipos de liderança, e uma delas, no caso, muitas vezes os filhos acabam sendo prejudicados. E esses dois exemplos bíblicos nos mostram muito bem que o que pode ter acontecido no caso de Eli e de Samuel é uma suposição, né? Não posso afirmar, é que eles estavam tão envolvidos, tão imersos em seus ministérios, que não tiveram tempo de dar atenção em casa para os seus filhos, e esses filhos então se revoltaram, não somente contra o pai, mas contra o ministério que ele exercia, talvez como que julgando, que o culpado dessa distância do pai para com os filhos seria, né, exatamente o ministério que os consumiu. Muitos pastores têm também esse problema. Eles estão tão dedicados à igreja, às pessoas, à liderança,
e esquecem da sua casa, dos seus filhos. E aí os filhos vão crescendo e se revoltando contra a igreja. Muitos deles abandonam os caminhos do Senhor, não querem nem ouvir falar em ministério pastoral, nem em igreja. Alguns são revoltados contra Deus porque dentro do seu inconsciente a igreja foi que roubou deles o pai que eles gostariam de ter. Então deve haver uma atenção muito grande nesse particular para que esse ministério e família, no que diz respeito à liderança, seja algo equilibrado para que os filhos possam ver, tanto na liderança como pai, como na liderança como pastor, algo que seja equilibrado e que leve os filhos a admirar tanto a igreja quanto a liderança paterna. A aplicação é o que nossos filhos podem testemunhar sobre a nossa liderança. Imaginem se vocês pudessem ver uma conversa dos seus filhos sem que eles soubessem que vocês estão presentes, o que os seus filhos diriam a respeito da liderança, de como vocês são como pais na sua casa, né? Se alguém fosse perguntar, se eles tivessem que responder a respeito disso, porque nós sabemos que o que vale é o que os outros dizem a respeito de nós, e não o que propriamente nós dizemos a respeito de nós mesmos. Então, nós que somos educadores, os professores de escola bíblica que trabalham com as crianças, eles muitas vezes conhecem as famílias e sabem muitos detalhes que acontecem nas casas dos irmãos, porque as crianças falam, as crianças não têm a menor dificuldade de dizer exatamente como os pais são em casa. E muitas vezes é muito diferente daquilo que eles são na igreja. Então isso é um ponto de atenção também, o que nossos filhos podem testemunhar sobre a nossa liderança. Caminhando para o terceiro ponto, liderança paternal é um legado abençoador. O autor coloca o seguinte: nós, pais, temos a sensação de que nossos filhos, ainda jovens, não têm a experiência necessária para resolver todos os seus problemas. Na verdade, esse é um sentimento quase que unânime por parte dos pais e também das mães, não é? Para alguns pais e principalmente mães, os filhos, qualquer idade que tenha, ainda são as suas crianças, os seus bebês, e alguns até extrapolam esse tipo de sentimento e vão então exercendo uma atitude negativa na vida dos filhos, não deixando esses filhos crescerem, se desenvolverem. E aí nós vemos toda aí uma geração de adultos infantilizados, inexperientes, que tem medo de enfrentar a vida, que tem medo de ter uma carreira profissional, que tem medo de enfrentar os desafios, que tem medo de sair para batalhar o pão de cada dia, tem medo de construir uma família, tem medo de assumir uma esposa, um marido, né? Às vezes nós vemos namoros aí de 8, 10 anos que nunca se concretiza num casamento porque as pessoas estão infantilizadas e não sabem ou não querem assumir responsabilidades ou não querem sair debaixo, como diz no popular, debaixo da saia da mãe. Muitas vezes os pais têm uma participação negativa nisso porque eles é que não permitem que os filhos cresçam. E os pais então têm essa sensação, de certo modo, num certo termo, isso não é de todo ruim, porque faz parte do perfil dos pais estarem sempre atentos às dificuldades dos filhos e poder ajudá-los conforme eles podem. Mas nós precisamos deixar os filhos crescerem, nós precisamos permitir que eles resolvam os seus próprios problemas, porque só assim eles terão um desenvolvimento saudável. Então essa liderança paternal deve gerar para os filhos um legado abençoador. Então, no texto de Crônicas que nós lemos, capítulo 28, verso 19, diz assim: tudo isso disse Davi a Salomão, foi-me dado por escrito pela mão do Senhor,
e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. Então ele está dizendo, olha, eu recebi isso de Deus, mas o próprio Deus diz que é você que vai construir essa casa. Então ele continua dizendo, e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Então notem aí que Davi está contrapondo as duas coisas. Ele diz, eu recebi sim este ministério, este projeto da construção do templo diretamente de Deus, mas o mesmo Deus que me deu esse projeto disse que não seria eu a pessoa que iria construir, levar a termo esse projeto. Isso está nas tuas mãos, então é você que vai fazer isso. Então, esse texto nos ensina que nós podemos expandir a aplicação desse princípio para outras instâncias também. Você precisa deixar o seu filho com as suas responsabilidades, ele precisa resolver os seus problemas, inclusive os problemas que ele mesmo cria, para que ele possa então se desenvolver como pessoa saudável. Aplicando aqui, qual o legado que temos deixado para os nossos filhos? Cultura, sabedoria, a fé nos caminhos do Senhor, que é o mais importante. Tudo isso vai fazer uma grande diferença quando o seu filho estiver sozinho, tendo que tomar as decisões, tendo que constituir uma família, tendo que escolher uma carreira, tendo que sustentar um lar e tomar as decisões da gestão de uma casa, que na verdade não é nada fácil, não é? Na conclusão, na lição, nós temos um episódio que você deve ter ouvido nas mídias, de uma pessoa que viu uma criança sendo atacada por um cão muito violento, e ele salvou essa criança. Os dois subiram, né, em cima de um carro e ficaram ali esperando o resgate. E essa pessoa que salvou a criança, ele disse o seguinte: eu imaginei a minha filha no chão. Quando eu vi aquilo, eu coloquei na minha cabeça que era minha filha e eu tinha que salvar. Então, trazendo aí esta força interior que esse pai, vendo essa criança ser atacada, ele disse que poderia, né, imaginou que poderia ter sido a sua filha, e a reação então foi de ir até lá e tirar essa criança das garras daquele cão muito violento. Os dois ficaram muito machucados, mas ele salvou a vida dessa criança. Então, esse instinto paterno de pensar que talvez poderia ser a sua filha, foi que ele então tomou essa decisão tão heróica e ele pôde salvar aquela vida. Então, na conclusão, nós temos aqui essa frase dessa pessoa, dessa história, que você com certeza deve ter visto na mídia, e nós podemos também ampliar este conceito, não é? Nós temos que estar dispostos a dar o nosso melhor, a proteger os nossos filhos, proteger em todos os sentidos, fisicamente, emocionalmente, principalmente espiritualmente. Blindar as nossas crianças, porque o mundo jaz no maligno. E depois que você fizer tudo que deveria ter sido feito, então você deixe que ela caminhe com suas próprias pernas, mas continua todos os dias colocando a vida dos seus filhos no altar de Deus em oração. Essa é a nossa lição de hoje. Lembrando novamente no final que a Editora Batista Independente, aquela que produz todo o nosso material, está precisando da sua ajuda. E se você então quiser fazer uma contribuição, estão aí os contatos no slide. Aqui também nesse outro slide nós temos um QR Code, nós temos um link. Portanto, você pode então entrar em contato e fazer então a sua oferta, para que nós possamos continuar trazendo conteúdo de qualidade para toda a família Batista Independente. Obrigado pela sua atenção. Se quiser enviar perguntas, nós iremos responder. E até a próxima. Fique com Deus. Tchau.